Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, eu, Anne Couto, escritora e terapeuta, está trazendo para vocês mais um episódio do CoutoCast. E claro, esse mês, né, temporada especial, temporada de outubro, temporada onde nós vamos comemorar o Outubro Rosa. E claro, né, gente, vocês sabem muito bem que eu já vim falando nos episódios anteriores, que eu estava trazendo uma convidada super especial e que faz jus à causa. Ela, que já foi vereadora por Aracaju, ela que hoje está como a presidente, se eu não estiver enganada, mas ela vai me corrigir daqui a pouco, presidente do União Brasil Mulher, também idealizadora e fundadora do Instituto Sheila Galba. Acho que eu já acabei mencionando de quem se trata, né? Pois é, então hoje ela vai trazer um pouco da sua trajetória, de tudo que fez com que ela chegasse a defender a causa da qual ela defende hoje, ajudando diversas mulheres nessa situação tão delicada que é o câncer de mama. E claro, durante esse mês todo, nós vamos estar trazendo assuntos tanto para a conscientização, na prevenção, no tratamento e, claro, no resgate da autoestima, que eu acredito que, para muitas mulheres, eu acho que é o maior desafio que elas enfrentam, é esse resgate da autoestima. Mas, sem mais delongas, nossa querida Sheila Galba. Tudo bem, minha querida? Oi, Anne Couto, muito obrigada, viu, pelo convite. Estou muito grata a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui falando com todos vocês que estão assistindo a gente. É muito importante esse mês de outubro a gente falar muito a respeito do câncer de mama, sobre a prevenção, do autocuidado. Isso é muito importante. Eu agradeço muito a você ver essa rica oportunidade aqui. Ok. Nós é que agradecemos, né? A gente sabe que a sua demanda é uma demanda bem extensa, né? Desde o mês passado, que já estão em movimento, aquela coisa toda, como estávamos falando nos bastidores, né? A gente vem trabalhando o mês atual, a gente programa 3 meses antes e aí tudo acontece naquela correria. Mas, Sheila, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, principalmente as pessoas daqui da região do Nordeste, de Aracaju, mas a galera lá fora que vai estar acompanhando pelo YouTube ainda não conhece a história da Sheila Galba. Conta para nós, você daqui de Aracaju, conta como é que tudo que aconteceu para chegar hoje nesse estágio que você se encontra. Vou fazer uma grande retrospectiva, né? Primeiro, só assim, a gente trabalha o ano inteiro. Agora, o mês de outubro, a gente intensifica muito mais. Esse trabalho de prevenção, a gente... toda vez que a gente vai dar uma palestra, olha só, se precisar, a gente volta aqui em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, porque a gente tem que falar de prevenção o ano inteiro. E para chegar onde eu cheguei hoje, quem é Sheila, né? Quem é Sheila Galba da Costa Lima? Eu sou alagoana, nasci em 30 de dezembro de 1975. Ou seja, dezembro agora, de 2025, eu vou completar 50 anos. Eita, que legal, louvado seja Deus. Nasci em Maceió,
filha de José Plácido e de Ivani Farias Lima. Tenho um irmão de parte mãe e pai, né, que é meu irmão Charlton, e tem uma irmã que é só parte de pai, que é Maria Verônica, mora no Rio de Janeiro, me deu 2 sobrinhas lindas, 2 moças lindas. Então, a minha infância foi em Maceió, né, onde eu nasci, até 5 anos. Com 5 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe, e aí a minha mãe veio morar aqui em Aracaju, mais precisamente na fazenda Maruim. Meus tios tinham uma fazenda em Maruim, então a gente foi para Maruim primeiro, aqui no interiorzinho aqui. Eu era muito pequena, tinha 5, 6 aninhos, e de Maruim eu acho que eu passei pouco tempo na fazenda de meus tios e vim morar na Avenida Explosão, sabe, aqui em Aracaju. Logo depois daquela explosão, morava só eu, minha mãe e o meu irmão aqui em Aracaju, nessa Avenida Explosão. Depois eu fui para a Rua Bittencourt Sampaio. Aí foi, graças a Deus, o meu pai e a minha mãe reataram. Ai, que legal! Foi, graças a Deus, foi só um período, né? São fases na vida da gente. Então, eles reataram. Quando a gente já estava aqui em Aracaju, meu pai, graças a Deus, minha mãe a perdoou. E a vida é isso, né? A vida é feita de ciclos, a vida é feita de perdões. A gente precisa aprender a perdoar, né, aprender a respeitar o outro. Então, graças a Deus, essa fase passou. E aí, depois eu fui morar no Siqueira Campos. Então, passei a minha infância, início da juventude toda no Siqueira Campos. Estudei em escola, no Instituto Dom Fernando Gomes, escola católica, né? Então, eu sou uma mulher católica, mas eu frequento todas as religiões. Para onde me chamar, aqui, para que for um culto evangélico, é um espírita, uma religião de matriz africana, eu vou para todos, porque Deus, ele está dentro de mim, né? Ele está no meu coração. Então, eu sou batizada católica, mas eu sou frequentante de todas as religiões, é só ser convidada. Legal. Esse ponto que você trouxe, 2 pontos que você trouxe que é interessante a gente falar. Em um dos episódios a gente vai utilizar até um pouco mais, né, esse tema, o perdão. Nos dias atuais, numa sociedade que está tão, né, preocupada só em revidar, né, e nutrir de sentimentos que não edificam, um fator que não é tão comum, né? O casal se separa por um tempo. Eu falo isso porque eu também sou filha de pais separados. Infelizmente, no meu caso, não aconteceu, né, o retorno dos pais. Mas você vê que o elemento que trouxe esse resgate desse relacionamento, o perdão. E nós sabemos que o perdão é algo que nutre células que adoecem o nosso corpo. Mas calma que a gente vai falar sobre isso no episódio 3. Deixa a Sheila contar um pouco mais sobre a história dela. Então, aí fui morar no Siqueira, estudei no Instituto Dom Fernando Gomes. Eu sempre uma menina que sempre inserida na escola, eu sempre era presidente da sala. Já era líder. Sempre liderança, assim, presidente da sala, participava de todos os eventos, dançava quadrilha, dançava lambada, tudo que tinha apresentação, desfile cívico, desfile de antigamente não é igual de hoje. Mulher, eu vou ser bem sincera para você, eu só via desfile cívico realmente na infância, hoje não é realmente... Não. Perdeu o encanto. Perdeu. Não é encanto, é essência. Os meus filhos não sabem o que é. Né? Eu não consigo nem levar. Eu tenho um filho hoje de 14 anos que eu não consigo levá-lo, porque perdeu a essência. Perdeu a essência. Na minha época, né? Na sua não, na nossa, né? Porque eu também, gente, tô colada em Sheila. Eu tenho muito orgulho de falar minha idade. Eu também, sabe? mulher, com certeza. Vou fazer 50 anos com maturidade. Muito orgulho, graças a Deus, porque eu passei por muita coisa na minha vida. Então, chegar aos 50 anos, eu vou até me emocionar. Chegar aos 50 anos, com 2 filhos lindos, avó de um neto que eu sou assim, louca e apaixonada. É um motivo de orgulho. Então, eu falo a todo mundo, 50. Com muito orgulho. É isso mesmo. Então, na infância, na escola, sempre líder de sala, participando de todos os eventos. Nunca reprovei de ano. Né? Também nunca fui aluna nota 10, né? Essa questão daquela mulher certinha, aquela aluna certinha, não, nunca fui, tá? Sempre fui menina de média, nunca reprovei.
e terminei meu ensino médio. Quando eu estava próxima a terminar meu ensino médio, quando eu tinha 15 anos, eu conheci o pai dos meus filhos. E aí a gente casei com 18 anos, né? Uma mulher muito apaixonada, né? Tive o meu primeiro filho com 19, no outro dia completei 20. Então, Arthur hoje vai fazer 30 anos. Ele nasceu um dia antes do meu aniversário. Ai, que massa. Aí ele 30, você 50. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele completa 30, dia 29 de dezembro, e eu completo 50, dia 30 de dezembro. Então, ele é o meu presente de vida, meu presente de aniversário, que Pedro não escute, porque Pedro também é meu presente de alma, né? Cada um tem uma importância muito grande na minha vida. Arthur me ensinou a ser mãe, Arthur me ensinou a ser mulher, e Pedro Davi me ensinou a lutar pela minha vida, né? Pedro Davi foi a força que eu precisava para poder, lá na frente vocês vão entender, a lutar contra o câncer, porque eu queria ver o meu filho crescer, eu queria ver o meu neto nascer. Então, são dois amores muito fortes que vieram na minha vida, para me ensinar a ser mãe, a ser mulher, dona de casa, uma mulher apaixonada pela família, e o outro para me ensinar a curar, a ser cura, a ser amor, a ter amor, para poder me curar. Então, 2 filhos, passei muitos anos casada, não tive assim, foi um casamento da minha parte, né? Posso falar de mim, não falo do outro. Um casamento de muito amor, de muita cumplicidade, de muito respeito da minha parte, né? Que não tinha problemas, ao meu ver, não tinha problemas, que eu acho que nós passamos juntos, ficamos juntos casados 23 anos, né? Mas infelizmente a gente não está dentro do outro, né? Para saber o que é que o outro está sentindo, o que é que o outro está pensando. E quando eu estava com câncer, ele já tinha conhecido outra pessoa, e aí resolveu, depois de um ano de muito companheirismo, de muita cumplicidade, de me ajudar bastante no início do tratamento do câncer, ele resolveu seguir a vida dele com uma nova pessoa que ele está hoje, e eu sigo a minha vida com os meus filhos, com a minha família, com os meus cachorros, que eu também sou mãe pet. Essa história de mãe pet é novidade, né? Então, esse povo da causa animal, eu sei como é que é. Eu tenho meus cachorros, tenho minhas galinhas também, hoje, crio galinha, também adoro minhas galinhas, minhas filhotinhas, chamo de filhotinha, mamãe chegou! E é isso, uma vida de muito amor, de muita dedicação à minha família, os meus filhos, graças a Deus, o Arthur, ele teve o privilégio, né, de ter o pai junto com ele até os 23 anos, né? Quando o Arthur tinha 23, foi quando o pai separou. E Pedro Davi, infelizmente, só teve convivência com o pai até os 7 anos de idade. Inclusive, eu estava conversando com o Arthur esses dias, que é difícil hoje, né? Acho que 30% das famílias criam os seus filhos juntos até 10 anos de idade. Até 10 anos, 30% é muita gente. E essa questão da separação, ela é uma coisa que eu costumo dizer que é um segundo câncer em uma família, sabe? Na minha, né? Porque eu tive um câncer e tive uma separação nesse meio, né? Eu tive que lutar com 2 coisas ao mesmo tempo. Então, foi a fase mais difícil que eu passei na minha vida, desde o nascimento, de tudo. Eu acho que foi essa época, para mim, foi a época mais difícil, e eu ainda tinha que sorrir. Sem contar que, além de lidar com a situação de tua saúde, lidar com a separação, você ainda tinha que lidar com a dor do teu menino mais novo. Sim. Porque você trouxe um dado aí muito interessante. 30% das famílias conseguem, né, criar os seus filhos dentro do seio familiar, Só pai e mãe, 30%. até o 10. Imagina para uma criança, né, que acaba tendo a ruptura desse ciclo, desse núcleo familiar. Você ter que lutar para proteger ele, para que uma doença emocional não abata ele. E é difícil demais. Veja,
é só 30%, 70% dos casais separam antes da criança completar 10 anos de idade. E isso, eu acho que é o que mais adoece hoje a nossa sociedade. Verdade. A gente tem uma sociedade doente, né? As crianças hoje, elas têm problemas de ansiedade muito grande. Crianças e adultos também. O meu filho mais velho, ele também teve problema de ansiedade, porque existia aquela questão de uma família perfeita, porque a gente Sim, era sim, uma família sim. perfeita. E, de repente, existe uma ruptura grande que essas pessoas, essas pessoinhas, né, que viviam lá, uma família perfeita, de repente não tem. Então, E foi muito desmoronar, difícil, foi desmoronar. desmoronou tudo, né? E é como diz, quando existem indícios, né, de que algo não tá legal, já vai preparando de uma Sim, forma sim, inconsciente, sim. ó, a qualquer momento isso pode deixar de existir. Como não havia, ele foi pego de surpresa. Então, Pedro, né, o teu mais velho? Pedro, mais novo. O mais O mais velho. velho, Arthur. O Arthur tinha 23 anos na época que aconteceu. Se já foi duro pra ele, tu imagina pro Pedro com 7 anos. Não, Pedro Davi, eu acho que os dois sofreram muito, mas Pedro Davi, ele teve um início de depressão infantil, né? A gente era chamado direto na escola, porque ele não conseguiu ler. Meu filho só foi ler com 11 anos. Travou. Hoje ele lê, hoje ele ele também não perdeu ano, mas ele era empurrado, sabe? Aquele menino que as professoras empurravam e sentava e fazia banca. Então ele teve uma grande dificuldade. Ele entrou num casulo, né? Ele entrou num casulo. Psicólogo, tem psicólogo doente, ficava doenças que não tinha diagnóstico, que a gente sabia que eram doenças emocionais. Mas assim, graças a meu Deus, e às vezes eu digo assim, eu tinha até um pouco de culpa, sabe? Porque o meu marido foi o meu primeiro homem e único homem até o dia que a gente separou. E eu, na inocência, eu falo inocência, e também naquela vontade de ter a minha família de volta, eu rezava todos os dias. Eu colocava altar, sabe? Então, eu tenho uma parcela de culpa muito grande num tema que eu vou colocar aqui, que eu acho que eu nunca falei para ninguém, tá? Uma parcela de culpa porque eu fazia um altar. Eu trabalhava na rua o tempo todo. Quando você tá na rua, você não, né? Sim. Você tá em flow naquilo ali. Você foca no seu trabalho, tal. Quando você chega em casa, que aquele vazio, um deserto grande, mesmo você tendo uma criança, você vive um deserto. Então eu me apegava muito aqui ao YouTube. Colocava aquelas orações, você faz oração, sei lá, o texto da não sei o quê, texto da libertação, todos os dias naquele horário. Então eu montava o meu altar, ajoelhava, chorava, rio, e a criança lá, assistindo televisão. E você sentada, ajoelhada, chorando rios, chorava, rezava. Pedro Davi, mamãe vai tomar um remedinho, porque mamãe tá com dor de cabeça. Se você precisar, acorde mamãe, porque mamãe vai tomar um remédio e vai dormir. Eu tomava um remedinho e a criança lá. E eu ia dormir. E aí ele vinha, dormia do meu lado, quando eu acordava ele já estava lá. No outro dia, teve um momento que eu dizia, Pedro Davi, não tá voltando. Mas eu acho que se você me ajudar, porque Papai do Céu, ele ouve as crianças. Meu filho era uma criança, muito espiritualizada. O aniversário dele de 7 anos, que foi o último aniversário dele, que eu era casada, eu morava com meu ex-marido, ele pediu para o aniversário de Jesus. Aí eu disse, Jesus? Ele era, mãe, eu quero o aniversário de Jesus. Mas como é que faz o aniversário de Jesus? Fizemos o último aniversário em família. Foi o aniversário de Jesus para o meu filho. E eu não entendia por quê. Ele era muito, muito espiritualizado. E eu, infelizmente, nessa inocência e, ao mesmo tempo, amor demais de querer voltar, disse, pede a Papai do Céu comigo, porque se você pedir, Papai do Céu vai lhe ouvir, porque eu sou pecadora, mas você não é. Então, Papai do Céu vai lhe ouvir. Infelizmente, Papai do Céu não ouviu. O pai não voltou e ele ficou frustrado. Então, ele passou um tempo até decepcionado com o Papai do Céu, né? Até eu perceber, né, o estrago que eu fiz naquela cabecinha daquela criança, até eu perceber, conversar com o psicólogo, eu acho que eu tenho uma culpa aí. E a gente juntas, eu e a psicóloga, demorou um tempo.
e eu também aprender, né, que cada um tem a sua dor, que a minha dor é a minha dor, a dor do filho. Então é isso que vocês que estão assistindo a gente, vocês têm que entender, né, que os nossos filhos, eles precisam ser preservados. Eu sei que dói demais porque eu vivi isso. Dói muito. E eu vivi em um momento em que eu estava muito fragilizada. Muito vulnerável, Eu verdade. estava com câncer, eu estava me curando de um câncer. Então você tá com. E eu fui com 2 anos que eu estava com câncer, eu já fui trabalhar, entendeu? Já para poder melhorar. Foi a válvula de Foi escape, a minha né? válvula de escape. A válvula de escape. Mas você também é professora, né? Professora. Eu sou formada, sou professora de formação, mas infelizmente, depois que eu descobri o câncer, eu não consegui mais lecionar, porque além do câncer, eu tive também uma trombose na veia subclave, né, que eu descobri lá na frente, eu vou explicar isso. E aí rachou as minhas cordas vocais, fissurou as fissuras, e quando eu falo muito, eu fico rouca, entendeu? Então eu não posso mais, porque você sabe que professor... e sim, professor sim. de história, a gente que é professor de história, vocês sabem, a gente dá aula em 3 escolas para poder ter para fazer uma grade, para poder ter um salário melhor. Então, 3 escolas de manhã, 3 escolas à tarde, 3 escolas à noite, então fala muito. Fala muito. E queira ou não, o conteúdo em si também já puxa para você trabalhar muito o diálogo, os alunos né? também faz com que a gente exceda na voz, né? Tá conversando muito, você grita mais e mais. E dependendo da faixa etária, eita glória. Mas é uma profissão que eu me realizo muito. Eu acabei de dar uma palestra, né? Vim dar palestra direto para cá e eu me realizo nessas palestras porque é como se estivesse dando aula, Sim, estivesse sim. ensinando, entendeu? Eu digo que eu me acho a bala que matou Kennedy. Quem é Kennedy? John Kennedy, é porque eu sou íntima, eu falo Kennedy. Então, quando eu dava aula, eu me achava muito, chamava meus alunos de amadinhos de chai, tá? Quando os alunos, eles faziam as atividades, tudo certinho, copiava o apontamento, que na época era apontamento, né? Agora não é mais. Copiava, eu colocava meu nome Sheila. Quando eles não faziam o que fazia pela metade, eu botava Aliesh, que é Sheila ao contrário. Então, se tivesse Aliesh, não tinha ponto. Se tivesse Sheila, porque fez a atividade toda tal, aí tinha sempre os pontinhos que a gente dava para ajudar no final do Apontamento, nós tínhamos que fazer os resumos, né? Não tinha chat GPT, não tinha YouTube para ensinar a gente aquelas coisinhas, não tem internet não, nego velho. Você tem que pegar o assunto, estudar ele, interpretar ele, fazer um resumo dali, responder questionário. Era bem diferente. Hoje o meu filho teve prova de inglês. Teve hoje prova de inglês, então ontem à noite, ele só estuda à noite. Tem isso, Pedro Davi, ele é maravilhoso. Passou o dia inteiro em casa, sozinho, porque eu passo o dia todo trabalhando na rua, dando palestra, dando podcast, essas coisas todas. E ele fica em casa, ele estuda de manhã, em casa à tarde, e ele fica só na televisão, no YouTube, não joga, só joga no final de semana. Assiste os jogos, mas não joga. E aí, quando é à noite, ele vai estudar. E aí eu tava ouvindo, dá pra ver, você tá estudando? Tô, mas não tá estudando, Ele estuda com chat GPT, ele bota lá no YouTube e fica estudando. Eu digo, meu Deus do céu, eu pegava, era livro, minha amiga, era aqui, ó. Biblioteca, né? Você morou no Siqueira, lá tinha biblioteca lá no Siqueira, imagina. Era assim. E copiando. Eu só conseguia estudar memorizando. Então, eu lia e escrevia tudo que eu lia. Eu tinha que escrever. Né, até hoje eu gosto muito de fazer a escrita. Eu também tenho muito isso. Por mais que eu esteja ali, é tanto que os livros, eu ganhei muitos livros e tal, e-book, tem um arsenal que eu comprei ano passado, por exemplo, que eu ganhei digital. Eu digo, não, gente, não dá. Eu vou lá e compro o físico, porque eu gosto de, sabe, fazer o rascunho, o grifo, alguns pontos, para poder fazer toda aquela curadoria. Então, assim, essa fase de professora foi nesse período, então, que você descobriu o câncer. Eu fui professora no Murilo Braga, no centro da cidade, e fui professora no Sesc, né? Muito tempo no Sesc, trabalhei 3 anos como professora no Sesc. Comecei como estagiária, que eu fazia faculdade de História, e passei em 2º lugar. Como estagiária, foi uma emoção tão grande. E aí terminou o estágio e eles me contrataram, e eu passei 2 anos como contratada. Não podia passar mais porque senão eu virava efetiva, doida para virar efetiva do Sesc, Ave Maria. Uma escola maravilhosa, pessoas maravilhosas. Eu acho que todo mundo,
entendo não, porque eu trabalhei no Sesc do Siqueira, eu trabalhei no Sesc de Socorro, e parecia que as pessoas eram as mesmas, Ai, que sabe? legal. Com uma áurea maravilhosa. O Ai, ambiente, meu Deus do né? céu, pense, Ave Maria, até hoje eu tenho amizade com as pessoas que trabalhavam lá no Sesc. Graças a Deus. Enfim, e quando eu descobri o câncer, eu estava trabalhando numa escola no Augusto Franco. Nem falei na escola, eu não consegui falar para os alunos que eu estava com câncer, e aí eu simplesmente disse que eu não conseguia, eu não podia mais trabalhar, porque tinha surgido outra oportunidade e tal, e aí entreguei o cargo, e aí só depois que eles ficaram sabendo na televisão, né, que a professora estava com câncer. Que aí vocês vão saber no próximo episódio, porque na televisão eles ficaram sabendo. Foi uma luta muito grande. Para mim, deixar de estar na sala de aula é como se fosse um castigozinho, porque quem é professor, Márcio é professor, né, Márcio? Está aqui do meu lado. Parece que a gente nasce para isso. Né? Esse Papai do Céu, ele escolhe as pessoas. Né? Eu acredito muito nisso. Eu gosto muito. Aí muito, é onde muito. entra o que você falou, né? Sobre a sensação que as palestras lhe dá de você estar ali Isso. contribuindo, você estar ensinando. De alguma forma, eu continuo, né, na minha profissão, né, que é ensinar, né, porque com as minhas palestras eu estou ensinando. Sim. E às vezes, em campanha também. Eu também ensino nas campanhas, porque a minha campanha é diferente das outras. Eu dou Sim. palestra nas campanhas. Eu sento, tem 4 mulheres na calçada, eu sento no meio delas. Lá na frente eles falam sobre isso também. Mas eu sento no meio e dou aula e falo a respeito da prevenção, ensino a fazer autoexame. Perfeito. Eu ensino as mulheres, olha, tem que fazer assim, é desse jeito, não é só aqui. Lá na frente a gente fala mais. Mas é isso que eu... Aí eu acabo me realizando, né? Mesmo não estando em sala de aula, eu estou em outros Cumprindo o ambientes. seu chamado, cumprindo o seu propósito. Porque essa questão, quando a gente tem essa habilidade, quando a gente tem na nossa essência, realmente, quando você deixa de fazer, fica como se fosse um vazio. Você contando um pouco da sua história, por exemplo, eu também vivi uma situação de ruptura de casamento. Inclusive, vai fazer 10 anos, tá? Fez 9 anos agora, recente. E também, desde então, escolhi continuar solteira. E aí, quando você falou que você... Eu tentei, viu? Tentei outro Não, eu vi. Então agora, Sheila, eu vim tentar depois de... Quer continuar solteiricíssima há muito tempo. Aí. Eu vim tentar depois de quase 3 anos e meio. Foi quando eu vim tentar. Porque foi também traumático. Não só para mim, como para os meus filhos. Eu acho que quando envolve filho, por isso que quando você falou, tal, já veio logo assim. Porque na época que aconteceu comigo, eu estava com 4 filhos adolescentes. Nossa. Então, para uma mulher que na pior, uma das, não vou dizer na pior fase, né? Porque para a glória de Deus você está aqui. Sim. Mas não é uma fase tão simples. Não, por mais que ele tenha sido parceiro até aquele momento, realmente assim, tirar o seu chão, e não foi tirar só o seu chão, tirou o chão das crianças. Então, quando você começou a contar desse fato, e do fato que você fazia um altar para orar, para pedir, eu me reportei à minha situação, porque eu também vivi isso. Claro que, na ocasião, eu não estava enfrentando um câncer, mas eu estava num período onde eu tive que ficar com tudo nas minhas costas. Negócio, 4 filhos adolescentes, e aí dentro desse período, os meus filhos, até então, porque como você falou, quando existe um cenário onde mostra que tem alguma coisa errado, né? Aí tá todo mundo de uma certa forma apreensivo, né? Tá preparado. A qualquer momento isso pode. Mas quando não acontece, que foi exatamente o que aconteceu comigo. A mesma coisa. Nós trabalhávamos juntos e um belo dia, simplesmente ele se imóvel e quer ir embora. E os meus filhos, inclusive uma das minhas filhas, a Raquel, até hoje ela tem essa mágoa. Ela disse, mãe, ele nos abandonou no momento que nós mais precisávamos dele. Raquel estava saindo do ensino médio para a faculdade, ela era confidente dele, então desmoronou. Os meus filhos, os meninos, se envolveu com drogas, se envolveu com marginalidade, foi um maior fuá, então desmoronou tudo. A ponto de ficar doente emocionalmente, não só os filhos, mas eu também. Da mesma forma que você usou o trabalho como válvula de escape, eu também usei. Então, é extremamente desafiador para as mulheres, principalmente as mulheres atuais, porque dentro da sociedade atual, se já exigíamos muito de nós, hoje exige mais ainda. E aí a gente cai nessa armadilha, né, de querer
manter aquela visão do politicamente correto, do politicamente perfeito, quando não tá. Não tá. Quando não tá. Quando você trouxe aí, por exemplo, que a notícia do câncer lhe trouxe tanta dor, tanta pressão, que você não teve coragem de dizer o porquê. É. Porque na época, eu acredito também, né, que era algo ainda que as pessoas, né, não gerava podia aquele falar a alarde, palavra né? câncer, não, é aquela doença, doença ruim, né? Mas nunca câncer. As pessoas começaram a falar mais câncer depois que Sheila Galva teve câncer. Porque antes não falava, era aquela doença e tal. Veja, a gente vai falar lá na frente do diagnóstico, mas nunca me senti uma mulher com câncer, tá? Eu não quis passar para aqueles alunos ali. Não sei, não foi medo, não foi vergonha. Foi simplesmente, eu acho que eu quis proteger. Eu quis proteger aqueles alunos ali. Eu não falei nada. Não. Proteger até do pânico, né? Exatamente. E também daquela coisa, ai, professor, ai, você tá morrendo. É verdade. Dois fatores. Proteção proteger de um certo, ou ativar aquela coisa da pena, da comoção. E aí ninguém é digno de pena, né? Principalmente um paciente que tem câncer, é um paciente que a gente é uma força que vem na gente que é inexplicável. É explicável, é Deus, né? De verdade, sabe? A gente é como se fosse uma fênix, né? Renasce todos os dias, sabe? Todos os pacientes com câncer. Lógico, quando são aqueles que já estão no estágio um estágio paliativo, aí sim você já se entrega, né? Já está já na fase final, você já cansou. Não é cansou, é entender o seu. Eu acho, é assim que eu vejo. Sim, entender o seu tempo, entendeu? Mas quando a gente está no tratamento, quando a gente descobre, muitas pessoas têm uma força interior que é inexplicável e é explicável ao mesmo tempo. É como diz, essa força interior, como você falou, é o Senhor que nos dá. É Ele dizendo assim, calma, que isso aqui é só um desafio, que eu estou lhe preparando para algo. Aqui não é o seu tempo. Quando você falou, quando a gente chega naquele estágio que assim, a pessoa vai perdendo as forças, aceitando a condição, é porque o Senhor também está mostrando para ela, olha, o seu tempo está chegando, está encerrando o seu ciclo. Da mesma forma, quando aquela pessoa tem aquela força de lutar pela vida, é porque o Senhor também está ali orientando, olha, calma aí, que é só um desafio para você performar melhor, porque tem coisa vindo aí, você precisa estar pronto. Exatamente. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil também, tá? O que a gente precisa, eu digo direto, assim, em todos os lugares que eu consigo, que eu posso falar, a gente precisa entender as mensagens de papai. Papai, ele fala com a gente. Ele fala não fala com a boca. Ninguém ouve com o ouvido, a gente ouve com o coração. Então, a gente precisa entender os sinais. O nosso corpo dá sinais, papai também dá sinal pra gente. Então, quando a gente começa a entender o motivo, o pra quê de estar aqui na Terra, as coisas começam realmente a fluir, você começa a entender e as coisas acontecem. Para você, quando você recebeu o diagnóstico, qual foi a sua... Você falou anteriormente, né, logo no início, quando você estava contando a história de separação, que o seu filho mais novo foi a força, foi, sim, né, que fez com que você continuasse. Mas qual foi o seu primeiro pensamento quando você recebeu o diagnóstico? Primeiro vem aquela negação, né? O primeiro, assim, e foi muito, assim, o meu diagnóstico foi bem diferente, tá? Eu descobri, já vamos falar da descoberta já. É porque... Vamos falar, a gente vai dar uma introdução, porque a gente vai dar sequência a ela no próximo episódio. Mas por que eu tô querendo trazer isso? Para as pessoas já começar a entender que cada um vai reagir de uma forma. Sim. Eu tô falando isso. Eu fui muito de boa, assim, eu não entendia, né? Não é que eu não entendia, eu não acreditava que eu ia morrer daquilo. Ponto, a primeira coisa. Eu tô com câncer, viu? Tá. Tô com câncer. Viu? Tá certo. Você de uma forma assim, inconsciente, exerceu aquilo, o que está na Bíblia. Não é para a sua morte. Isso. Inconsciente.
inconsciente. E chamei meu marido de doido. Você é louco? Porque ele que foi buscar o resultado. Eu vou explicar no outro bloco, mas ele foi buscar o resultado. Quando ele pegou e tirou foto da... Porque quando você pega o exame, quando você vai para o médico, ele faz uma análise clínico primeiro, né? Quando pegar o exame, você vê. Primeiro em cima tem assim, análise clínico. É uma análise que aquele médico clínico geral ou um mastologista fez, né? Uma análise de você. Sim. Então aí meu esposo, meu ex-marido, meu marido na época, né? Ele não abriu o exame. Ele tirou foto, peguei seu exame, tirou foto, o WhatsApp já existia, e mandou para mim pelo WhatsApp. Eu olhei, tá, análise clínica, nódulo benigno, viu, perfeito, tá, certo, tudo bem, já sabia. Benigno, bem, ok. Quando ele chegou em casa, né, e aí eu já tinha de trabalhar, tal, eu tava em casa, tava sem trabalhar, e aí ele chegou e pegou o exame e disse, olha, tá aqui seu exame, jogou assim em cima. Continuei, terminei o almoço, botei na mesa, lavei os pratos, ele foi descansar, porque ele voltava pro trabalho, ele foi descansar, terminei de lavar os pratos, eu vou abrir. Quando eu abri, nódulo, provavelmente maligno. Tá doido? Aí eu cheguei no quarto, você é louco? Aí ele, eu tô com câncer. Ele, o choque pra ele foi muito maior, entendeu? Aí eu, você tô com câncer. Ele, com câncer? Eu digo, você é louco, você tá doido, como é que você tira foto pra mim dizendo que eu não tô e eu tô? Aí ele, rapaz, calma. O meu filho já era casado, a minha nora já morava lá com ele, com o meu filho, o meu neto já ia nascer, uma confusão. E aí eu falo tudo lá na frente. Mas o primeiro impacto foi chamar o pobre de louco. Porque eu disse, como é que eu tô e que eu não tô? E aí, enfim. Mas foi tudo voltando, parece que eu estou voltando no tempo, sabe? Parece que eu estou vendo a cena, assim, sabe? Foi naquele primeiro momento, é um choque para todo mundo sem entender o que estava acontecendo, se era verdade, se não era, para poder realmente depois fazer exames mais específicos até chegar no diagnóstico mesmo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse período da descoberta até o período da cura? O maior desafio foi quando o Estado não fornecia o tratamento que eu precisava, que era a máquina de radioterapia. Ela quebrava muito aqui. Eu tive 15 dias primeiro, foi do atraso do medicamento, que faltava demais. Um medicamento chamado Taxol, que é uma das quimioterapias que é imprescindíveis para o tratamento do câncer. E principalmente a quebra da máquina de radioterapia. Então, essa foi a maior dificuldade. Foi quando realmente eu entendi que o que eu tinha era uma doença muito grave, que se eu não tivesse o tratamento, eu não sobreviveria. Porque o médico, até o momento da radioterapia, a gente vai falar disso lá na frente, mas até eu fazer a radioterapia, eu estava levando tudo de boa, sabe? Porque eu fiz a cirurgia, demorou 60 dias, mas eu fiz a cirurgia, eu retirei a mama toda, tal. Mas quando chegou na radioterapia, o médico olhou para mim e fez, Sheila, você é muito brincalhona. Você fala assim, você chega alegrando tudo, você leva tudo assim, mas olha, sente, calma aí. Calma, que você tem muito grave. Você tem um câncer. De uma certa forma, é como diz, eu como profissional de desenvolvimento humano, eu acredito que essa sua alegria, não que ela não existisse, mas era uma forma de mascarar o que estava lá dentro. Não. Porque assim, mas isso é inconsciente. Pode ser. Pode isso ser. É inconsciente, porque assim, você vê, você disse que quando você recebeu o diagnóstico, né, você chamou o marido de doido, por quê? Porque homem sendo homem, né, gente? Vemos e convenhamos. Foi lá, tirou a foto, tá tudo bem. Ele não leu direito. Ele não abriu isso. Ele não abriu, né? Só tirou a foto. Tá tudo beleza. Ou ele abriu, também pode ter sido, e não quis me assustar de primeira. Sabia que eu ia. Podia ser, porque até hoje ele não me falou, nem vai falar. Pode ser também uma forma de lhe poupar do impacto. Do impacto, né? Aí na hora que você abre, que você vê lá, você automaticamente o susto para ele foi maior. E pode até ter sido que não, ele pode ter descoberto naquele momento também, porque como você falou, para ele o impacto foi maior que para você. Né? Então, às vezes, eu tô falando isso porque é muito natural. A gente às vezes está num processo de dor e a gente tenta mascarar ele. Mascarar ele olha, e tal. Eu mas sempre, é tudo inconsciente. Você falando, a sua alegria pode ser que você mascare alguma coisa, e eu parei assim, rápido, pode ser mesmo, porque eu não tive uma infância muito...
foi muito conturbada, porque o meu pai, ele bebia muito, entendeu? O meu pai chegava em casa daquele jeito, né? Agressivo, falando alto, era um domão, pau, machão, tal, entendeu? Então, minha mãe sofria muito. Então, eu, na rua, eu sempre, pode ser isso mesmo, viu? Essa minha alegria pode ser que, olha aí, você, sabe? Pode ser que seja tentando mascarar uma dor lá em... Porque como você trouxe um ponto aí que você falou dos seus pais, mas você não, até então não tinha citado que ele bebia. Então, existe, já da criança existia uma emoção ali retraída. Era, mas eu sempre fui muito alegre, sabe? E eu gosto de sorrir, eu gosto eu acho que quando se você chega num local, tá todo mundo aqui, você chega, boa tarde, de cara feia e senta, mas boa tarde, tudo bom? E as pessoas começam, o ambiente muda, sabe? A energia do local muda. Então, eu aprendi assim, eu acho que eu mesma, não sei. Mas, assim, você tá falando, pode ser que tenha sentido, mas eu sempre fui uma mulher uma criança, uma pessoa, né, que sempre enxerga a vida com mais facilidade, que gosta de levar a alegria onde chega. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou fazer o seguinte. A gente já está prestes a encerrar. E prometo para vocês que no próximo episódio ela vai trazer um pouco mais sobre essa trajetória, de como foi essa descoberta, de como foi todos os desafios que ela enfrentou e que superou. Porque o propósito do próximo episódio é trazer para você exatamente essas orientações a respeito de como você lidar a partir do momento que você recebe o diagnóstico, como você enfrentar. Ela vai mostrar, ela vai trazer através da história dela como ela enfrentou, como ela superou, e que trazendo essas informações também com o objetivo de trazer uma clareza, porque, por exemplo, nós conversamos aqui nos bastidores, e a gente vai falar sobre isso, sobre câncer de mama masculino. Sim. Nós estamos conversando que ainda existe um grupo de homens que não acreditam que isso é possível. E no próximo episódio nós vamos falar sobre isso. De como é importante também todo esse processo do autocuidado, sabe? De se auto-observar para que não seja pego de surpresa. Então, para a gente encerrar esse primeiro programa dessa temporada, eu vou deixar aqui, Sheila, né? Mais uma vez, agradecer a você por ter participado, estar aqui participando junto conosco. Deixa as suas considerações finais. Já convido o pessoal para o próximo, ele já vem pronto, porque tem muita... o próximo programa, ele é muito mais de informação e conscientização. Vocês viram como foi o primeiro, né? Aguardem o segundo, porque tem muita história ainda para contar a respeito de como eu descobri o câncer, de como é importante a gente prevenir, a gente se tocar, e a gente conversa isso já no próximo episódio. Eu agradeço muito a você. Foi bom, foi leve. Você até abriu a minha mente para umas coisinhas que realmente eu acho que faz sentido. Mas é isso, muito obrigada, viu? Gente, pessoal, então, vou deixando vocês agora por aqui. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Agradecer a GS Distribuidora, que é a nossa apoiadora e patrocinadora. Agradecer a Arte Modular. Agradecer também ao Instituto Arte da Fé, que vem apoiando o nosso trabalho desde então. E a toda a nossa equipe que tá lá, mandando ver. Então, já sabe, segura tudo aí, porque esse episódio de outubro vem 5 capítulos, e se eu fosse você, não perdia nenhum, tá? Então, eu espero vocês no próximo episódio do CoutoCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola
ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.